Pai querido, Pai amado, vem te louvar, vem te glorificar, vem te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, e pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos contigo, falando da tua palavra, estarmos em união e conversando sobre a tua palavra. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai, e aleluia, Senhor. Bom, depois das férias, de volta à normalidade, certo? Nossa, só isso de férias vocês pegaram? Pegaram 30 dias aí no Nordeste e cada um. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ler um texto que está em Gênesis 1, nós vamos ver apenas um versículo, que é o versículo 31, que diz assim: Deus viu tudo o que ele fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã do sexto dia. Eu estava conversando com a Zilda, nós estávamos nós estávamos indo de Pernambuco para Alagoas, e nós pegamos uma estrada lá, estrada horrível, mas em contrapartida, uma paisagem. Não é uma estrada que é assim, que junta, é linda, né? Às vezes tem trechos onde fica tudo verde. O carro, eu fui para esse lugar aí, que ele ia nas sítio dos tios dele, sabe? A gente foi de Pernambuco, a gente foi para Alagoas. Mas o que acontece? A gente percebe, e a gente estava comentando, ele falou, Deus foi muito preciso na sua criação, na natureza. Quando ele formou a natureza, quando ele criou a natureza, e ele dá ordem para a natureza e diga produza. E o interessante de saber é que tudo que Deus formou para quem? Para nós, né? Para nós, para a humanidade, para o homem. Ele formou tudo isso, vira para o homem e diz assim: vá lá, trabalhe a terra. Tudo isso que eu formei é seu. Eu fiz para você. E aí nós estávamos comentando sobre isso, né? Eu falei, olha, quando você vê aquele marzão lindo, bonito, maravilhoso e tudo mais, mas aí nós estávamos andando numa praia que era considerada uma praia particular, estávamos andando, daqui a pouco eu piso meio torto no meio da maré ali, uma garrafa, né, de vidro. Meu Deus, que uma garrafa de vidro. E aí eu pego aquela garrafa, nós passamos um pouco assim de largo, né? Aí depois eu voltei, fui lá e falei, não vou deixar aquilo lá não. Eu peguei a garrafa e de frente aonde estava a garrafa, tinha um cesto de lixo. Aí eu peguei aquela garrafa, fui lá até o mar, peguei aquela garrafa, fui lá e joguei dentro do cesto de lixo e tudo mais, né? E a gente estava falando, falou, Deus criou tudo para o homem, e quando o homem cai e perde esse relacionamento com Deus, o homem começa a destruir o mundo que Deus criou. Se nós formos ver hoje, quando nós saímos do avião, descemos do avião e entramos em São Paulo, na hora que a gente saiu do avião, a gente virou, já tinha parado de tossir, a garganta parou de enroscar, voltou tudo de novo. E ainda o piloto do avião trouxe, falou, olha, nós estamos, o tempo, a temperatura aqui é de tanto, está um tempo bem abafado e tudo mais e tal, mas você já sente a diferença assim que você entra num lugar diferente. E a gente estava falando que isso tudo é consequência da destruição que o homem está fazendo diante da criação de Deus. E nós estávamos conversando e ela falou, mas Deus já não sabia que o homem ia fazer isso com o planeta? Que o homem ia provocar essa destruição toda? Sabia. Deixou livre, né? Deus já não sabia que, por exemplo, o homem ia pecar? Sabia. Mas no término de Gênesis, o último versículo de Gênesis 1, que é o versículo da criação, diz assim: E Deus viu que
isso de fato era muito bom. Mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus criou o homem e disse: isso é bom. Mesmo sabendo que o homem ia fazer o que fez e o que está fazendo com a criação dele, mesmo assim, Deus diz: e Deus viu que isso era bom. A destruição? Não. A sua criação. O homem, mesmo sabendo o que o homem ia fazer, Deus diz assim: isso é bom. Por que as irmãs acham que Deus tem essa atitude? Vocês já criaram alguma coisa que vocês olharam, viraram, terminaram de fazer e disser assim: nossa, esse daqui está muito bom. Passar algum tempo você vira e fala assim: nossa, eu me arrependo amargamente daquilo que eu fiz. Se eu soubesse que ia dar essa dor de cabeça, eu não tinha feito dessa forma, ou não tinha feito desse jeito, ou não tinha feito isso. Tipo, já aconteceu? Uma atitude, né? Isso. Tá, atitude também. Ou alguma coisa mesmo que a gente faz, né? Eu trabalho com manutenção, trabalho com algumas coisas que a gente cria, o nosso vaso em casa lá. Teve um problema na válvula hidra, era aquelas de parede ainda e tudo mais e tal, deu um problema lá, ela falou assim: olha, faz tempo que a gente está falando de... Aí eu fui e comprei um adaptador de válvula e coloquei uma caixa plástica daquelas que você adapta no vaso, para não ter que trocar o vaso, porque o vaso que nós tínhamos até então não cabia com a caixa acoplada lá. Aí, papo vai, papo vem e tal, comprei a medida da caixa plástica. Nossa, assim, a novidade durou 2 dias. Não dava certo. Deu vazamento. Foi uma confusão do fim do mundo. Então, assim, foi uma adaptação que fez e tudo mais. A gente fez o que dava para ser feito. E no começo, quando eu terminei, eu falei assim: ficou legal, ficou bom, ficou bonito e tudo mais e tal. Aí quando começa a dar os problemas, você fala: Deus do céu, esse arrependimento matasse. Né? Até que quando eu resolvi, ela ligou para mim um dia, foi aquele dia que estava lá, que eu cheguei na igreja, que eu paguei você, eu falei: eu preciso correr em casa porque estava dando casamento. O dinheiro que vai, né? Entendeu? Então aí eu virei para sair, tive que sair correndo aquele dia, fui lá, comprei um vaso sanitário novo, caixa nova, completo, e já troquei tudo, entendeu? Gastei de novo. Ao término do trabalho, eu virei para ela e falei: e aí, ficou bom? Ficou. Agora ficou bom. Tudo de novo. Mas tudo de novo. Gastou 2 vezes. Vídeo usado, depois dá problema, vai lá para arrumar. É um salário para arrumar. Agora, será que Deus... E às vezes eu paro para pensar que se a gente age assim, imagina Deus. Se eu soubesse o tempo, se você não puder... Será que Deus pensou isso? Deus vendo tudo o que está acontecendo hoje com o mundo, será que Ele não para e não pensa e fala assim: valeu a pena? Porque por causa... A consequência é nossa, mesmo que a missão que está. Está todo mundo sofrendo com isso. É isso que nós estávamos conversando. É. Porque Deus fez o mundo para o homem. Não destruiu. Para o homem. E Deus deu o mundo para o homem. Mas olha aí o que Ele está fazendo com tudo isso. Mas mesmo assim, Deus no término, e nós não podemos nos esquecer de algo que eu tenho tocado na tecla aqui. Deus é onisciente,
onipotente e onipresente. Então ele sabia o que iria acontecer desde o princípio. Mas mesmo assim, ele formou o homem e colocou o homem aqui. Mesmo assim, ele fez o mundo do jeito que é e deu o mundo para o homem, mesmo sabendo. E no término de Gênesis 1, a gente vê escrito assim: Deus viu que tudo que ele fez, e isso de fato era muito bom. Não é apenas bom, é muito bom. Eu não quero morrer, eu quero ficar aqui no mundo. O mundo é muito bom para mim. Eu não quero ficar aqui no mundo, eu quero ir morar no céu. Eu sou cidadão do céu. Eu oro todos os dias, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se perguntar para mim, Cleber, você quer passar pela morte? Não. Gostaria de ser arrebatado. Mas a gente tem que ter consciência, nós temos que ter consciência que nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Paulo fala isso claramente. Eu não sou cidadão desse mundo, sou cidadão do céu. Nós somos colocados aqui como embaixadores. Eu conheço alguns países do mundo. E uma das coisas que tem em todo lugar do mundo é uma embaixada do país da qual você pertence, e que ela representa o país ali naquele mundo. E conheço algumas pessoas que são diplomatas, que trabalham em missões diplomatas. E todas elas, sem exceção, dizem o seguinte: é muito bom, nós estávamos até conversando isso quando nós chegamos em casa ontem. Quando nós chegamos em casa ontem, eu virei para a Zilda e falei assim: logo quando nós entramos em Jundiaí, mesmo com toda a poluição, com todo o cheiro de fumaça que estava no ar e tudo mais e tal, eu virei e falei assim: é muito bom nós estarmos de volta em casa, dormir na sua cama, ter a sua casa, comer da comida que você mesmo faz. E é muito gostoso a gente sair e viajar, mas é muito bom nós voltarmos para casa. E se você conversar, eu estava escutando uma entrevista uma vez do Jô Soares, que ele estava conversando com um dos líderes do Itamaraty da época, e ele estava falando assim: olha, é muito bom você voltar para casa, é muito bom voltar para o seu país. É muito bom mesmo, principalmente você. Ele falou: qual é o maior desejo que você tem? Ele falou assim: é lógico que você quer representar bem seu país, que você quer executar bem as suas funções e tudo mais, mas o maior desejo de um diplomata, de quem trabalha na diplomacia, é voltar para casa, é estar em casa. Então nós também, como cristãos, qual tem que ser o maior desejo do nosso coração? Estarmos em casa e termos consciência que essa não é a nossa casa. Que a nossa casa é a casa celestial, é o reino celestial. Ah, você quer morrer então? Não, é aquilo que eu estou falando. Se possível, que Deus me permita ter a graça de ver o arrebatamento, de vivenciar o arrebatamento. Mas tendo ciência que o meu lugar não é aqui. Eu esqueço disso. Eu não vou ficar para sempre. Por quê? Porque Ninguém vai ficar. Vou até ficar até os 99, né? Que passa até. Mas mesmo virando semente, o que acontece? Você tem, porque Jesus volta e os primeiros a serem arrebatados são os mortos, então os mortos vão ressuscitar. Mesmo se passar pela morte, você não vai ficar aqui.
Deu para entender? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Mas mesmo sabendo que o homem ia fazer todas essas atrocidades, Deus olha para a criação e no último dia dela diz assim: e viu Deus que tudo o que tinha feito era bom, que de fato era muito bom. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, nos formou a imagem e semelhança dele, ele colocou essas características no homem, de poder enxergar aquilo que é bom e aquilo que não é, de poder escolher entre o bem e o mal. Mas também dotou o homem da possibilidade de saber entender que tudo o que ele faz gera consequências. Tudo o que ele faz gera consequências. E o que nós estamos vivendo hoje, tempo fechado, fumaça, problema respiratório, falta d'água. Vai comprar um pé de alface hoje? Não só pé de alface, né? Não só pé de alface. Ou seja, eu fui fazer compra hoje e paguei mais de R$5 um litro de leite. 1 litro de leite, 5 pau. Eu estou pegando Jussara lá no Atacadão, lá na Várzea. Eu tenho. Eu peguei uma pancada de Jussara. Mas R$4,90. mas mesmo Tem que assim, usar Atacadão. R$4,99. R$5. Jussara é o melhor, eu acho. R$5. Mas R$5 um litro de leite? Não tem pasto, né? Não tem pasto. Por quê? Tá seca. Tá seco. Giou, depois veio o sol. Mas de quem é a culpa dessa seca? Do homem mesmo. Do homem. É o problema que não chove. Tudo bem. Lembra de uma história que você escutou assim? A gente até estava brincando, falava assim. Eu vi um incêndio sábado. Nós escutamos a seguinte frase há um tempo atrás: vamos passar a boiada por cima de tudo. Lembram disso? Não é bem assim. Passou a boiada. Agora você não tem pasto para a boiada. Não é bem assim. Foi feita essa conversa com a desculpa de promover o desenvolvimento na região amazônica e acabou com a Amazônia. Virou um buracão enorme aquilo lá, está virando um buracão enorme de garimpo. Antigamente os ribeirinhos da Amazônia não tinham o que plantar porque o solo é muito fraco, mas tinham que comer porque os rios eram fartos de peixe. Hoje não pode comer nenhum peixe do rio porque está cheio de mercúrio. Passa a boiada em cima de tudo. Hoje você não tem mais o pasto para alimentar a boiada. Você não tem mais leite para dar para o bezerro, que mais para nós. Então são consequências de escolhas que o homem mesmo faz. Mas no término de tudo isso, Deus viu que era bom. Eu fiz bom, agora o que vocês estão fazendo com o mundo que eu dei para vocês? E desde Adão, Deus deixou isso claro para o homem. A escolha que você faz te gera consequências. O homem não escolheu comer da árvore do bem e do mal? Da árvore da vida? Aliás, da árvore do conhecimento? Ele escolheu comer da árvore do conhecimento. E te gerou consequências, não gerou? Deus impediu? Não. Antes que acontecesse, ele veio e aconselhou o homem: dessa aqui não coma, eu fiz todas as outras para você, mas dessa daqui não come, porque vai te trazer consequências, e consequências ruins. O que o homem fez? Foi lá e a terra, a mesma coisa.
Ele chega para Adão e diz: Adão, eu criei tudo isso aqui para você. Trabalhe ela, produza, trabalha bem. Que tudo vai te ir bem. Aí o que o homem fez? Vai lá e toca fogo, destrói, constrói, mete concreto em tudo, asfalto em tudo. Tá aí. E a sujeira? O povo não joga lixo no lugar certo. Joga por aí, descarta móvel por aí, puxão por aí. Aí vem a chuva. Tampa tudo. Daí a gente tava, o presidente, o prefeito é culpado, né? Incrível, você vê rolaço nos guarda-roupas. Mas não é diferente de Adão. Demais. Não é diferente. A humanidade não mudou uma vírgula sequer, gente. Entra ano, sai ano. Joga o lixo onde não é para jogar, aí vem a água, enche tudo, destrói a casa toda e que não sei o que. Mas não foi você que jogou? Não, é o prefeito que não faz. Mas se você tivesse jogado o lixo no lugar certo. Vereador, que é o vereador, tudo que acontece é o vereador. Se você não tivesse derrubado o entulho, se você não tivesse deixado o entulho da obra que você fez na sua casa no lugar que não era para deixar, tivesse descartado no lugar certo. Mas não fui eu, é o prefeito. Não foi isso que Adão fez? A mulher que tu me deste. A culpa é de Deus que não manda chuva. Deus fez tudo perfeito. Colocou as estações no lugar que ela tinha que colocar. Fez tudo para funcionar como um relógio. Se o homem alterou essa engrenagem por motivo de ganância, por preguiça, problema do homem. O homem está colhendo aquilo que ele plantou. Consequências. Tá certo? Então eu quis trazer esse texto para nós entendermos que as coisas não mudaram desde então. E que Deus ainda não se arrependeu e não vai se arrepender nunca de ter criado o homem e a sua criação. Porque ele criou o perfeito. Se o homem resolveu mudar essa engrenagem, o homem também tem que estar ciente que todas as escolhas que ele faz lhe traz consequências. Isso é uma lei espiritual que nós vivemos desde a época de Adão e que não vai mudar nunca. A Zilda estava lendo o livro de Ezequiel, não é? E ela estava perguntando para mim lá no hotel, nós estávamos conversando, ela falou: por que Ezequiel é tão detalhista? Por que Deus dá essas visões tão detalhistas para Ezequiel? Eu respondi para ela o seguinte: Deus está mostrando para o povo que Ele é um Deus de minúcias, Ele é um Deus fiel à sua palavra, e Ele é um Deus imutável. Então Ele usa isso para mostrar para o povo que Ele não mudou e Ele não vai mudar, e que Ele é fiel à sua palavra, para trazer o povo de volta à sua realidade, nos mínimos detalhes. Tá certo? E ele usa a vida de Ezequiel para mostrar isso na prática para o povo. Tá bom? Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque elas nos trazem consequências. Vamos tomar cuidado com as nossas escolhas, porque elas trazem consequências. E algumas delas a humanidade tomou, que a ciência já diz que não tem volta. Não tem não. Tá certo? Tudo bem? Certíssimo. Quando eu me aposentei, eu comecei a trabalhar com a vizinhança. Gente, eu passava assim na rua, eu via os lixos delas tudo misturado. Daí eu comecei a trabalhar com elas. Falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos reciclar? Vocês vão ter um tambor para lixo e um tambor para o reciclável. Pois elas começaram. Hoje eu dou sacolas para elas. E eu levo tudo na prefeitura.
Mas é o exemplo, por exemplo, que eu falei da garrafa. Por alface. E dou alface para elas. Hoje, por exemplo, é o exemplo que eu dei da garrafa. Nós estávamos andando na praia. A garrafa estava aqui, na beira-mar, enterrada dentro da areia, e o lixo ali. Então... Eu não dei 10 passos. Mas é muito mais fácil jogar onde eu estou do que eu dar mais 10 passos, ir lá na lixeira e jogar dentro da lixeira. Entendeu? E nós estamos falando de uma praia particular. Isso é falta de cultura? Não, porque quem está lá é falta de vergonha na cara mesmo. A minha entendeu? Ela briga pra mim. Porque quem tem condição de estar numa praia daquela, tem condição de ter estudo, de ter consciência e tudo mais. Falta de vergonha na cara não é uma questão de cultura. Uma questão de educação. Quer machucar mais o pé do que você pisar numa latinha? Né? Graças a Deus que a latinha agora é ouro. Você tá Mas tomando, eles... ela tá espiando terminar lá. Você vai falar assim, já espera lá, moço. É mesmo. Tá certo? Então vamos prestar atenção nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Porque meu gênero